pastor já apresentou, eu sou o diácono Cristiano, tá? Sou preso do Ministério Arca. Eu tenho feito trabalho com jovens, também com casais. Estou sendo privilegiado, como o pastor falou. Vocês não são melhores do que os outros que não vieram, ou que não podem estar aqui. Mas vocês são privilegiados por poderem estar aqui e adquirir o conhecimento que vocês vão adquirir hoje. Tá bom? Então, como o pastor falou, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao que nós vamos estudar, tá? Porque eu não sei de tudo, então se vocês fizerem uma pergunta para mim que não está relacionada ao tema, às vezes pode não haver resposta na hora, mas nós estudamos depois e podemos responder no particular ou coisa parecida depois, tá bom? Então assim, se tiverem perguntas, levantem a mão para que eu possa identificá-los, aí sim vocês fazem a pergunta. Isso em qualquer momento. Não seja desordeiro nisso também, porque assim, se todo mundo começar a levantar a mão, a gente foge muito dos temas, né? E do foco da aula, tá bom? Nós temos um tempo limite aí, eu acho que até as 10 horas, né? Para a gente estar estudando. E como é o estudo, quem é que trouxe caneta e papel? Tá vendo ela aqui? Ela trouxe para mim. Mas ninguém. Era bastante importante vocês trazerem. Porque isso não, ó, aprenda uma coisa, já desde já. Não só estudo. No culto, qualquer lugar que vocês forem referente à igreja, é bom sempre vocês levarem uma caneta e um papel, mesmo que não levem um caderno, levem um papel dentro da Bíblia com uma caneta junto. Por quê? Porque às vezes você recebe algo de Deus na hora, e que se você não anotar, até você chegar na sua casa, você já esqueceu, porque não sei se vocês sabem, o nosso cérebro, ele tem uma percepção muito boa, porém, para se esquecer leva 30 segundos. Então, em 30 segundos você tem a capacidade de esquecer algo. Isso é todo mundo. Então, assim, já imaginou, Deus te revela uma coisa muito profunda e de repente você não anotou, e daqui 30 segundos você já até esqueceu o que ele falou, porque já entrou outro assunto e você nem anotou. Então, assim, é bom sempre você estar sempre anotando aquilo que o Senhor falar com você, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito do tempo, tá? Vamos falar a respeito disso. Vocês vão conhecer na visão bíblica e na visão cristã o que se refere a tempo, tá? E principalmente o tempo de qualidade, tá bom? O tema que eu coloquei está baseado em Eclesiastes, capítulo de número 3, o verso número 1. Só que nós não vamos ler agora, vamos ler depois, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês quem está aqui que ainda está estudando? Estuda ainda? Faculdade? Mas a maioria, né? A maioria estuda. Quem estuda e trabalha? Estuda e trabalha, só um. Então, quem estuda, trabalha e exerce alguma função aqui na igreja? Eu vi que já tem uns que exercem uma função aqui, né? Estuda, trabalha. Então, quem estuda e exerce a função na igreja? Quem faz tudo isso e ainda namora? Cadê? Ninguém namora aqui? Ah, vocês estão de brincadeira. Estamos no processo de oração. Está em processo de oração. Nós temos aqui jovens e adolescentes, né? Quem sabe o significado das duas palavras? Vocês já pesquisaram alguma vez isso? Isso é coisa para nerd, como eu. Só o jogo, mas eu não esqueci. Eu já esqueci da outra palestra, né? Você estudou, né? Adolescente a partir dos 13 para baixo, tipo assim? Não a idade, mas o que significa a palavra adolescente? Eu peguei outro papel. Não? Era nerd mesmo. Não, porque a gente tem umas palavras no português, a gente nem sabe de onde veio, mas a gente fala, né? Então a gente vai falando o que os outros estão falando, a gente vai falando, vai se acostumando, nem sabe de onde que veio o fundamento daquela palavra. A origem da nossa fala, ela vem do hebraico. Então, para nós entendermos as raízes das palavras, nós temos que procurar no hebraico, tá? A Bíblia, não sei se vocês sabem, ela foi escrita em 3 línguas. Hebraico, o Antigo Testamento, alguns trechos em aramaico, tá? Como no livro de Esther, por exemplo, aparece muita palavra aramaica. Porém, o aramaico, ele não é uma língua que não se pronuncia, não se fala mais. Não tem mais pronúncia para ela, tá? Ela se perdeu. Isso desde a época de Jesus. No entanto, que quando Jesus ia proferir alguma palavra em aramaico, as pessoas ficavam admiradas por ele ser o filho de um carpinteiro e saber falar em aramaico, tá? Então era uma língua muito difícil de ser falada, tá bom? Então a primeira palavra que surgiu era o hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento, como foi mandado aos romanos,
a Roma, a Grécia, ele foi escrito em grego, porque o grego era como se fosse um inglês hoje. Então todas as palavras que os discípulos utilizavam, Jesus revelava para ele em hebraico, que eles falavam em hebraico entre si. Quando ele ia traduzir para outras linguagens que eles iam falar, eles falavam em grego. Por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, tá? Mas quando eles iam se comunicar, eles se falavam em hebraico, tá bom? Só para vocês entenderem, para poder entender alguns textos bíblicos, por exemplo, quando é citado que Jesus é o alfa e o ômega, princípio e fim. Alguém sabe o que significa alfa e ômega? Alfa e ômega é a primeira letra do grego, primeira letra do alfabeto grego, e a última letra do alfabeto grego. Só que quando Jesus revela que ele é o alfa e o ômega, quando Jesus revela para João que ele é o alfa e o ômega, ele está falando o seguinte: João, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Eu sou o Aleph e o Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Quando João vai mandar essa mensagem para os outros, ele não escreve Aleph, Tav, porque eles não iam entender. Então ele transfere para alfa e ômega. Se ele fosse escrever para nós, não era alfa e ômega. A nossa Bíblia ela erra um pouco nisso, nas traduções. Porque para nós entendermos, eles deveriam já traduzir na nossa linguagem. Porque a nossa linguagem não é alfa e ômega, e nem Aleph, Tav. A nossa linguagem é o quê? A e Z. Então se colocasse A e Z, seria muito mais fácil da gente entender, não é isso? Então, para vocês entenderem que a linguagem deles era isso. Então, para entender, eles traduziam de outras línguas, tá bom? Então, quais são as 3 línguas? Certo. O grego está onde? Novo Testamento, certíssimo. Qual o livro que fala em alguns trechos em aramaico? Boa. Aí, tá vendo? Já estão aprendendo já. Já vai pregar. Você vai receber o pregado de pregar. Já vai pregar. 30 segundos depois, já. Não esquece não, menino. Assim como não esqueça. Então, a palavra adolescente, ela vem da palavra latina adolescer, tá? Que significa amadurecimento. É um processo de amadurecimento. A pessoa sai da fase criança e passa à fase adulta. Então, a palavra adolescer significa amadurecimento. Esse é o período da formação de sua própria identidade. É como se você adquirisse um corpo estranho. Nessa transição, você passa por uma mudança corporal e hormonal. É nesta hora que fica evidente a carência de um olhar, por um olhar, tá? Então, você pode notar que todos os adolescentes, eles são carentes de um olhar. Eles precisam ser notados. Eles precisam ser vistos por alguém. Por quê? Porque quando ele é criança, ele é enxergado, ele é visto por alguém. Por quem? Pelos seus pais. Então, quando ele é criança, ele é tratado pelos pais, ele recebe todo o carinho de uma criança. Mas quando ele começa a fazer essa transição, que o seu corpo começa a mudar, ele começa a notar que começa a surgir coisas diferentes no seu corpo, no seu organismo, que aquilo começa a mudar, ele se sente envergonhado até de estar próximo de um pai ou de uma mãe. Então ele procura um outro tipo de olhar, que não seja o olhar do pai e da mãe. Então eles começam a procurar este olhar em outros ambientes, sem ser da casa, sem ser da família. Tá? Nesta fase aparecem 2 tipos de olhares. Tá bom? Estamos falando a respeito da palavra adolescente, que é o meio de transição entre uma criança e a fase adulta, a transformação. É a hora que começa a surgir as espinhas, é a hora que começam os hormônios a ficar à flor da pele, é a hora que o seu corpo começa a crescer e você começa a ficar estabanado, tá? Tem muita gente. Quem está estabanado aí? Quem que é? Quem está estabanado aqui? Que passa, você está passando, de repente você nem viu o negócio na frente, pá, leva um tropeção, passa. Você foi fazer o que Acontece isso. Acontece isso, né? Por quê? Porque seu pé está crescendo e o seu cérebro está raciocinando que você ainda tem um pé infantil. Eu não cresço mais. Você não cresce mais? Rapaz, está diminuindo, né? Então, essa é uma fase que você vai receber muitas mudanças. Aí, nessa fase do olhar, que você precisa de um olhar, você vai receber 2 tipos de olhares, tá? Um é o olhar de admiração e de aceitação, isso pela sua família, pelos seus colegas, né? Pela classe, você está estudando, pelos seus amigos de sala de aula. Então você vai receber o olhar de aceitação. Porém tem outro lado, o olhar de depreciação e exclusão.
Aquelas pessoas que se sentem excluídas do grupo, por quê? Porque de repente o rosto dela tem mais espinha do que o do outro. A orelha é mais avantajada do que a do outro. O nariz cresceu mais do que o do outro. Nossa, mas quando eu era pequenininho era tão bonitinho, o narizinho era tão perfeito, e agora o nariz está ficando grande, o que está acontecendo? Aí os outros começam a depreciar ele, zoando, fazendo apelido, né? Fazendo bullying. Né? Então isso a gente, na fase da adolescência, sofre muito com isso. Tá? E requer um cuidado especial com relação a isso. Tá bom? É preciso ter centralidade para não se perder pelo caminho, gente. Por quê? Porque através desses dois olhares, ou você pode seguir o caminho certo, ou você pode seguir o caminho errado na sua vida. Essa fase da adolescência é muito importante, porque ela vai definir o seu caráter lá no futuro. É a hora que você precisa passar por essa transição e que o seu futuro está em jogo. Tá? Uma decisão que você tomar hoje, aqui, ou agora, pode mudar a sua história lá na frente. Então por isso você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, ou fala, ou o jeito que você se comporta, tá bom? Todos os jovens e adolescentes precisam de pares ou grupo em que possam se espelhar. Como eu disse, quando ele era uma criança, ele se espelhava em quem? Nos pais. Os pais que eram companheiros, os pais que eram amigos, brincava, se divertia. Só que na fase da adolescência ele quer ter independência. Ele quer buscar aquilo que o pai não consegue às vezes dar para ele. Né? Por causa do afazeres do dia a dia, então ele procura amizades. Por quê? Porque o adolescente e os jovens, eles têm essa carência, essa necessidade de ou andar em grupo ou andar em par. Eles não conseguem andar sozinhos. Aqueles que tentam andar sozinhos caem em depressão. Isso é um grande perigo, tá? Então, assim, é errado você andar em grupos ou em pares? É certíssimo. Só que quais são os grupos e os pares que você está andando? Esta é a questão, tá bom? Eles necessitam de uma comunhão com constância. Não é uma comunhão assim, tipo, hoje tá bom. Não, é uma comunhão com constância. Isso é uma carência da juventude, tá bom? E se acontece o quê? Se o grupo da igreja só se vê uma vez por semana, onde então eles vão encontrar essa constância? É só no culto em que vocês têm que se encontrarem. Porque se vocês são um grupo, aqui são um grupo, né? Vocês cantam junto, vocês participam junto. Então se vocês são um grupo, vocês têm que ter comunhão junto, é uma constância. Não simplesmente no culto na igreja. Vocês têm que ter uma constância principalmente lá fora. Por quê? Porque se vocês não têm essa constância na igreja, onde vocês vão buscar essa constância? Porque é uma fase que vocês estão vivendo e que não vai assim, sumir. Ela vai passar, você vai adquirir maturidade. Mas isso está no adolescente. Isso está no jovem. Ele necessita, ele é carente por isso. Se ele é carente por isso, então ele tem que procurar em alguém. Eles vão procurar então essa influência nos amigos da escola, principalmente porque é o lugar onde você mais convive no dia a dia, né? E aí mora o perigo. Por quê? Porque criando assim um grupo de influência mais forte do que dentro da comunidade cristã. Ou seja, você inverte. Em vez de você ter uma comunhão com um grupo que você segue no ministério, na igreja, que são pessoas que pensam igual a você, que buscam os mesmos interesses que você não achando isso dentro da igreja, você vai procurar lá fora. E aí mora o perigo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes lá de fora não pensam como você pensa. Quantos aqui ligam um para o outro no dia a dia? Quem liga para quem? Você liga para quem? Eu ligo para Larissa, para todo mundo. Quem é que liga para todo mundo? Cadê? Levanta a mão aí, deixa eu ver. É bom, gente, você ligar, mandar um WhatsApp, mesmo que seja para dar um oi, como é que você está, entendeu? Para buscar os interesses da coletividade, do grupo. Por quê? Porque se você não fizer isso, outros lá fora vão estar fazendo. Porque a mesma carência que você sente aqui na igreja de ter uma companhia, um grupo, lá fora eles também têm, porque eles também são adolescentes e jovens. Tá? Então que isso seja preenchido, principalmente por vocês aqui da igreja. Por quê? Porque vocês fazendo isso, por exemplo, se vocês estão aqui, de repente vocês têm uma comunhão plena aqui entre vocês, não só na igreja, mas lá fora. Vocês têm um convívio lá fora. Quando vocês passam a visitar algum lugar, por exemplo, vai no shopping, ou até mesmo na própria escola, e vocês têm um grupo de vocês formado, vai bater o interesse daqueles que não estão no seu grupo, entrar para o grupo de vocês. Aí está a oportunidade de você ganhar alguém para Cristo. E não o contrário. Porque se for o contrário, não é vocês que vão ganhar para Cristo sozinhos. Entendeu? Vocês vão acabar partindo para o lado deles.
Porque o mundo oferece muitas coisas. Nós tratamos sobre a palavra adolescente, tá? Nós agora vamos falar sobre a palavra jovem. A palavra jovem, quem criou foi Deus. Quando Deus cria alguma coisa, Ele não cria em vão, Ele cria para um propósito. Tá? Então você que é jovem, que está aqui hoje, você foi criado por um propósito. Existe um propósito para a sua vida. Deus fez você nascer, Ele te deu a vida. E Ele te deu a vida, Ele deu o seu nome antes mesmo de você nascer. Então tudo foi criado por Ele, tá bom? Então vamos lá, nós vamos aprender agora sobre a palavra jovem. Então a palavra Na'ar, que significa jovem, tem um significado bíblico para ela, que Deus deu. A primeira palavra ali, que é o N, né, de Na'ar, ela significa, eu vou colocar um significado mais abrangente, vou falar para não ter que escrever tudo. Eu vou falar o real significado e vou escrever só os principais, tá bom? A conclusão dos significados. O significado da primeira letra para a palavra jovem é semente, peixe, atividade e vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira palavra para formar a palavra jovem é produtividade. Tá bom? Segunda palavra, wine. O wine, ele é representado por olho, ver ou experiência. Isso para o povo judeu. Quando o povo judeu vê essa palavra aparecendo, ele já sabe que ou é olho, ou é ver, ou é experiência. Tá bom? Isso significa o quê? Quando você olha com seus olhos, isso significa o quê? Um direcionamento. Então a segunda palavra, que é o wine, é direcionamento. Se quiserem tirar a foto depois, pode ficar à vontade, tá? E a terceira prioridade. Ela é representada por uma cabeça, uma pessoa ou primeiro. Quando a palavra que aparece em Gênesis, a primeira palavra que aparece é no princípio. A raiz utilizada ali é justamente o resh, tá? Que significa cabeça, princípio, primeira coisa. É o que está em cima. Então, na visão deles, o primeiro é aquele que está em cima, o que está na cabeça. Tá? Para você pensar alguma coisa, não vem dos pés. Primeiro vem da cabeça e desce. Tá bom? Então é isso que representa para eles. Olha a importância da palavra que vocês utilizam como jovens. Você tem que ter na sua vida, para você ser um jovem diante de Deus, tá? Do pensamento de Deus. Eu vou criar essa pessoa vai passar por fases na vida, e durante essa fase da juventude, ele precisa exercer essa função, que é da prioridade, produtividade, ter um direcionamento e fazer as coisas com prioridade. Então, para você ser um jovem diante de Deus, você tem que anotar isso. Porque, você tem que ser produtivo, você não pode ficar parado, estagnado, você tem que produzir, como o pastor falou aqui no início, tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que ir para frente, tá? Nos estudos ou trabalhando, tem que focar, tem que ter foco. Direcionamento, alguém vai ter que te direcionar. E aí mora alguns problemas, porque se você busca o direcionamento de pessoas que não podem te influenciar, fica difícil. E você vê a necessidade do nome tem tudo a ver com jovens mesmo, porque vocês procuram tudo isso. Na juventude vocês procuram ser produtivos. Na juventude vocês procuram ter um direcionamento. Né? Vocês querem ter uma amizade, querem ver o que os outros estão pensando. Vocês querem postar uma foto no Instagram e ver quantas curtidas vai dar. Vocês querem ter algum meio de vocês serem notados. Tá? Agora vocês têm que aprender também a priorizar as coisas. O que é primordial para a sua vida? O que vai trazer qualidade de vida para você? É isso que vocês têm que focar. A nossa vida é direcionada por duas coisas: propósitos e escolhas. Primeiro se analisa o propósito e depois se faz as escolhas. Você não pode inverter os valores, tá? Se você inverter, dá errado. Então primeiro você foca no propósito, depois você faz as escolhas. É por isso que é preciso sempre calcular o peso de uma decisão. Porém,
para muitos dos jovens e adolescentes de hoje, na maioria das vezes, funciona assim este cálculo. Bom, o interessante é que, de um lado, a gente coloca aqui, e do outro, se preocupe não, não vai ficar só isso não, tá? Pode ficar mais mal. Mas aqui é só o começo. Ó, coloquei de um lado da balança 80%, do outro lado 20%. Tá? Nós estamos falando a respeito do quê? Decisões. Tá bom? A respeito de decisões. Desse lado aqui, deixa eu colocar em vermelho aqui. Desse lado. Desse lado. Nos 80%, a chance é de dar errado. E 20% de chance de dar certo em uma escolha que você vai fazer. Tá? Os 80%, a chance de dar errado te traz uma consequência de riscos e perdas. Tá? Quer que eu anote? Risco e perdas. Nos 20%, as chances são de dar certo numa atitude que você vai tomar. E isso mantém você, vou colocar aqui, íntegro. Tá? Mas a questão fica no seguinte: se você fizer o resultado da sua escolha, da sua decisão, o resultado disso te traz popularidade. Porém, se você deixar de tomar esse tipo de decisão, você vai ser o excluído do grupo. Então você está no meio de uma discussão entre amigos. Por exemplo, eu estou usando uma maconha aqui e tal, e o negócio é bom, é legal. Você sabe que aquilo vai te trazer uma perda muito grande. Só que aí você coloca na sua balança de juventude. Você fala, se eu não utilizar, eu vou ser o excluído da turma. Só que se eu utilizar, a perda que eu vou ter vai ser muito grande. E agora? Qual a decisão que eu vou tomar? E isso pesa na balança. Por quê? Porque um vai te manter popular e o outro vai te manter excluído. O que fazer numa hora dessa? Só que o problema é que assim, a fase de transição de vocês é aquilo que eu estou falando, é uma fase que vai mudar a história de vocês. A decisão que vocês tomarem hoje vai fazer com que o futuro de vocês seja decidido, tá? Ou para o bem ou para o mal. Estamos constantemente sendo inundados por informações que nos influenciam nas amizades da escola, nas mídias sociais, no programa de televisão e etc. Por isso temos que filtrar essas informações para uma tomada de decisão. Isso não quer dizer que o sucesso será imediato. Tudo tem que ter tudo tem que ser feito com equilíbrio. Por isso devemos investir no nosso tempo com qualidade e separar nossas horas do dia com propósito. É preciso ter centralidade para não se perder pelo caminho, tá bom? Então tudo tem que ser centrado e pautado naquilo que vocês estão aprendendo. Onde? Na igreja. O melhor lugar para vocês aprenderem e ter lição de alguma coisa na vida de vocês é na igreja. A influência da mídia social é uma coisa que tem afetado muito a juventude de hoje. Muitos jovens ficando depressivos, como eu falei, posta uma foto, ninguém curte, ele se sente excluído. Aí aquilo vai trazendo uma sensação horrível dentro dele, que vai causando uma sensação de depressão na vida dele. Ele vai acabar ficando deprimido no seu canto. E não vai querer mais ter contato por achar que ele é o excluído. Tá? E muitas vezes o que você vê numa mídia social é pura falsidade, porque a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, de repente ele posta, estou alegre, feliz, contente, sorridente. Tá bom? Eu peço que leia de novo. Outra pessoa leia aí. O tema. Vai ficar bem gravado. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha aí.
Nós vamos tratar a respeito do seguinte, olha. Tudo tem o seu tempo determinado, certo? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Propósito. Quem sabe o que significa propósito? Na visão de vocês, quando você fala assim, irmão, você tem que ter propósito na vida aí. Irmão, você precisa fazer um propósito. Um objetivo, na meta. Objetivo, uma meta. Quem falou uma meta aí? Uma meta. Beleza. Ó, no português mais claro, no dicionário de português, está falando que propósito é isso. Ó. Aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa. Aí dão 3 adjetivos. Um objetivo, uma finalidade e um intuito. Os 3 juntos se formam um propósito. Tá? Objetivo, finalidade, intuito. Quase igual à palavra jovem. Se vocês notaram, né? Então, vou repetir. Objetivo, finalidade e intuito. Isso é propósito. O objetivo significa um alvo definido em metas. Não é simplesmente um alvo definido. Alvo definido em metas. Tá? Finalidade. Aquilo que se pretende alcançar ou obter. Intuito. Fim que se tem em vista. Então, vou repetir. O objetivo, o propósito é feito por 3 coisas, certo? Objetivo, finalidade e intuito. O objetivo significa alvo definido em metas. Finalidade, aquilo que se pretende alcançar ou obter. Intuito, o fim que se tem em vista. Para se ter um propósito é preciso observar essas 3 coisas. Qual? O primeiro, que é um objetivo, ou seja, o alvo. Você tem que olhar para o alvo. Segundo, que é a finalidade. Para que iremos usar? E terceiro, qual é o resultado? Tá? Então, primeiro, você olha o alvo. Depois, você analisa para que vai ser utilizado aquele alvo. E depois, qual o resultado que aquele alvo vai te gerar. Antes de você tomar uma decisão. Então, Deus prepara coisas assim para a nossa vida. E quando Ele vai preparar alguém para você, o que Ele faz? Você está no período da igreja. Você está indo, está buscando, está se revestindo, está lutando, está fazendo as coisas. A sua pessoa pretendida, Deus já está trabalhando na vida dela do outro lado. E ela está fazendo as mesmas coisas. E quando chegar ao ponto de te encontrar, e se você não for uma pessoa que está seguindo ali os caminhos, e está indo por caminhos tortuosos, pode dar desencontro. E esses desencontros podem trazer uma coisa para a sua vida que não vai ter volta. Tipo assim, você pode passar direto, e aquela pessoa que era a pessoa da sua vida pode não mais fazer parte da sua vida por uma decisão que você tomou lá atrás. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos hoje. A palavra hoje significa presente, não é? E nós vamos tratar sobre isso também. Depois de definir o propósito, aí sim concilia-se o tempo. Tá? Vamos falar sobre o tempo. Interessante é que aí onde nós lemos, as pessoas não leem dessa forma que está escrito. A Bíblia fala o quê? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Então o tempo já está determinado, certo? Só que também ele fala o seguinte: há tempo para todo o quê? Todo propósito. Então se você não tem propósito, não vai. Tem que ter propósito. Tá? E quando você coloca um propósito em pauta, dá tempo. É a mesma coisa. Ah, mas eu não fui para a igreja hoje porque não deu tempo. Não, você não teve propósito. Se o seu propósito era vir para a igreja, vai dar tempo. Entendeu? Então essa é a diferença. Ali está falando sobre isso. Há tempo já determinado para tudo. Porém, tem que ter propósito. Quando você coloca tudo em propósito, aí sim dá certo. Que é isso que Deus intitulou ali. E muitas vezes você não vê ninguém pregando sobre isso. Só prega sobre o tempo, que há tempo para tudo. Ah, há tempo para você namorar. Ah, há tempo. Mas e o propósito? Tá, tem tempo para mim namorar, mas e o propósito que eu tenho? É de namoro? Para que eu quero um namoro? Qual é a finalidade do que eu quero namorar? Tudo isso tem que ter propósito. Se você começa a namorar sem propósito, daqui a pouco você está com um, você está com outro, você está com outro, daqui a pouco você está mal falada. É isso, entendeu? Porque não tem propósito. Vamos falar sobre o tempo agora. Há pelo menos 4 expressões na Bíblia sobre tempo.
Pelo menos 4 expressões. Quais são elas? No Antigo Testamento, a palavra que aparece, e que aparece aí em Eclesiastes, é essa. Et. Tá? A Bíblia, quando fala de tempo ali em Eclesiastes, está usando essa palavra em hebraico. Não é escrita em hebraico assim. Tá? Querem que eu escreva em hebraico? Querem? Vocês querem? Vamos lá, Et. É o Ain e Tav. Tá? Et. Só vou escrever esse, tá? Por favor, hein? Porque o hebraico é muito difícil. Já escrevo ruim, olha a letra do menino. Vamos lá. Essa palavra et, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento aparece uma outra palavra, que é a palavra olam. Tá vendo? Sou ruim para escrever, viu? Vamos ver mais fácil na projeção. Olam. Tá bom? Tá dando risada na minha letra, né? Sim. Escrevo ruim demais. Vamos lá, parecendo médico escrevendo. Essas duas palavras são as duas palavras que aparecem no Antigo Testamento para tempo, tá? Nós vamos ver a diferença entre uma e outra. A palavra que aparece no Novo Testamento são 3, tá bom? Quais são? Acho que vocês já ouviram falar. Cronos. Alguém falou aí. Kairos. E qual é a outra? Quem falou Kairos aí? Qual é a outra? Essa aqui quase nunca é falada. Sabe? Não? Não vou nem falar, vou escrever, ó. Aion. Tá. Isso não estaria aí. Então, essas 3 aqui no Novo Testamento, essas 2 no Antigo Testamento, tá bom? Porque é aquilo que eu falei. No Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, eles usavam menos palavras do que no Novo, tá? Porque as raízes já davam sentido para tudo, tá bom? Então, essas 2 palavras aqui formam no Novo Testamento essas daqui, tá bom? Tipo assim, enquanto no Novo é 3, no Antigo 2 já era o suficiente para representar todas as outras que apareciam no Novo Testamento. Ó, o Cronos, que vem a cronologia, tá? O Cronos ele é representado por um símbolo. O símbolo é um traço, tá? O Cronos. O Kairos ele é representado por outro símbolo, um ponto. O Aion ele é representado por outro símbolo, que é um círculo. Alguém sabe falar alguma coisa a respeito disso? Relógio. A formação de um relógio. Mas o que você tem de referência quando eu faço, por exemplo, um traço, um ponto e um círculo? Não, não sei se eu esqueci o relógio agora. É porque eu desenhei certinho o relógio para dar o ênfase no relógio. Mas, tipo assim, se eu pegar para você e colocar um traço. Movimento? Oi? Movimento? O símbolo sim, mas assim, por exemplo, vou te dar um exemplo do traço. Aí os outros vocês tentam definir para ver se vocês conseguem alcançar o pensamento. O traço, ele é definido, assim, tipo assim, tem começo e tem fim, certo? Um ponto. Quando você pega o I, você coloca um ponto. Então é o quê? É um algo específico, certo? Está especificando, está apontando para algo. E quando eu faço o círculo? Algo que não tem fim. É circular. Certo? Então isso representa o tempo na Bíblia. Tá bom? O Cronos. Vou colocar aqui, ó. Cronos é o traço, certo? Cronos. O Kairos é o ponto. Vou colocar aqui o traço. Kairos. E o Aion é um círculo, certo? O círculo ficou igual ao homem.
Vamos lá. O Cronos, ele representa o quê? A existência. A existência é o tempo que passa, é a cronologia, é o tempo que vai passar, tá bom? É um tempo sem propósito, ou seja, ele vai passando e pronto, tempo sem propósito. O Kairos é o tempo determinado, Kairos, é o tempo oportuno, é o tempo com propósito, tá? Essas duas palavras, Cronos e Kairos, elas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, elas se unem a uma. Qual que é a palavra que traz a união? Como eu falei assim, tipo, no Novo Testamento precisa de 3, e no Antigo Testamento 2 já é o suficiente. Então, para ser suficiente, uma delas representa 2, certo? Que é o Cronos e o Kairos. As pessoas costumam dizer que o Kairos é o tempo de Deus, mas está errado, não é, tá? Deus está além do tempo, Ele fez o tempo, tá? Então não é o tempo de Deus, tá bom? Então o que acontece? A união entre Cronos e Kairos está na palavra et. Então eles se unem a esses dois, tá bom? Que é o tempo da existência e um tempo determinado. Deus, ele trabalha bastante com o tempo determinado, porque ele determina algo na nossa vida. Por isso que as pessoas falam que é o tempo de Deus, mas não é. Está além do tempo, tá bom? Para você ver a junção, é que vai estar no português, como eu falei, perde muito sobre o hebraico. Mas vamos ler um texto que usa as duas palavras no mesmo texto, que é o Cronos e o Kairos. Primeiro vai aparecer a palavra Cronos e depois vai aparecer a palavra Kairos, mas no português. Se você colocar no original, vai aparecer ela lá, depois vocês pesquisam no Google esse mesmo texto para vocês verem ela no original, coloca lá a versão grega, tá bom? Que é em Atos 17, 26 ao 30. Alguém puder, liga para mim aí. Atos 17, do 26 ao 30. Vamos falar. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Ó, esse tempo aí, ó, só um pouquinho. Volta um pouquinho até chegar o tempo para a gente entender. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. Ele determinou já por quanto tempo aquele homem haveria de sobreviver. Então, isso aí é o tempo Cronos, é cronológico, tempo de vida, certo? Agora vamos para o outro, que é o Kairos, que é o tempo específico. Vai lá, pode continuar. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Até o 30. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um livro de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Quando você coloca, por exemplo, o passado já foi presente, certo? O passado já foi presente. Quando você coloca o presente, nós estamos vivendo o presente. Quando você coloca o futuro ainda vai ser o presente. Então tudo se trabalha em volta do presente. E para Deus isso é muito interessante, por quê? Porque Deus está além do tempo, certo? Ele criou o tempo, está além do tempo. Quando ele fala assim, olha, farei, ele já fez. Por isso o nosso tempo tem que ser com qualidade e com propósito, baseando-se no presente, olhando para o futuro e
lembrando o que você fez no passado. Então, você vê que nós temos os nossos tempos específicos que nós não vivemos sem, certo? Só que para Deus, ele que determinou os tempos, certo? Todo o tempo já está determinado. Então ele determinou algumas coisas específicas para nós, que se nós andarmos conforme aquilo que ele determinou para nossas vidas, isso é para todo mundo, a vida começa a fluir de uma forma diferente. Então assim, o seu futuro vai ser bem melhor seguindo aquilo que Deus já determinou sobre o tempo. Primeira coisa que Deus determinou para nossas vidas, no dia, aconteceu o dia. Aqui nós estamos falando do crono, certo? Do cronograma que Deus estipulou. A primeira coisa é devocional. Devocional é você tirar um tempo específico para Deus, tá? Uma oração, um louvor, ler um versículo bíblico, não precisa ler a Bíblia toda. Um versículo que você lê por dia, pronto. Sabia que se você reservar 12 minutos em leituras diárias da Bíblia, em um ano você consegue ler a Bíblia toda? 12 minutos. O que é 12 minutos do seu tempo para Deus? Não é? Em 12 minutos você consegue ler o quê? Uns 3 versículos. Tá bom? Você precisa ler todo, tá bom? Então em um ano você já leu a Bíblia toda. Primeira coisa, devocional. Segundo, tempo para a sua família. Quem tem tempo de qualidade para família? De qualidade, gente, na ocasião da família. Não é você sentar no seu sofá e a sua mãe no outro, ou seu pai no outro, e você ficar no celular. Tempo de qualidade é você parar e olhar olho no olho. É conversar e falar, eu te amo. Quantos que falam para o pai que ama? O estudo. O estudo vai definir quem vocês eram, o que vocês pretendem ser. Tá bom? Então assim, foquem no estudo, foquem. Porque a única coisa que o homem, o ladrão, não pode roubar de você é o conhecimento que você tem. A questão é que a gente tem que estudar. Quanto mais você estudar, mais conhecimento você vai abranger. Tá bom? Foquem no estudo. A igreja é o outro foco que nós temos que ter. Nós que estamos aqui como cristãos, temos que focar na igreja. Tudo tem a sua ordem, tá bom? Primeiro lugar é Deus, sempre acima de tudo, tá? Primeiro lugar, Deus acima de tudo. Depois o foco é sua família, não é amigos, sua família. Depois os seus estudos e por último a igreja. Tem que priorizar o que realmente é importante e se concentrar em cumprir. Pois em cada etapa da vida teremos um momento de prioridade, tá bom? Tem momentos que você vai priorizar a sua família. Tem momentos que você vai priorizar os seus estudos. Tem momentos que você vai priorizar a igreja. Tem também os tempos que são ajustáveis, ou seja, os tempos que você pode adequar a isso. Isso daqui não é ajustável, tá? Isso aqui tem que ter na vida do cristão. Isso tem que ser prioridade nas suas vidas. É prioridade, devocional, família, estudo, igreja. E isso não tem como mudar, tá? Agora tem coisas que dá para mudar, dá para relevar, dá para você adaptar, que aí nós vamos tratar sobre esse assunto agora. Primeiro, amizade. Aqui fala a respeito de comunhão, tá? Comunhão. Segundo, aqui vocês vão gostar. Lazer, aquele shoppingzinho, aquele parque, né? Aquela pizza, chama o professor. Vai pensando que é fácil manter esse corpinho aqui, viu? É muita pizza que rola, viu? O que é café, né? Lazer. É lazer. Aqui vocês vão propagar para vocês momentos inesquecíveis, tá bom? Outro. Esse aqui vai ter muitos que vai gostar também, viu? Vamos lá. Deixa eu ver. Vou olhar pra cara de alguém aqui. Namoro. Ixi, acho que tem uns 3 aí, viu? Namoro. Não. Eita. Descanso. Quem gosta de dormir? Quem gosta de dormir aí? Tem uns adolescentes que dormem até meio-dia, 1h, né? Aí o pai acorda. Oi? 6 horas, aí. O pai vai acordar, 3 horas da manhã, já tarde, meu filho. Tá me acordando 3 horas da madrugada? Não, é 3 horas da tarde. Que gosta de dormir, descanso, tá? Mas tem que ter descanso. Descanso de qualidade, tá bom? Tô falando. Aqui são os tempos ajustáveis que dá para encaixar. E aqui
Trabalho. Deixa eu apagar essas duas coisas aqui para não atrapalhar. E aí o tempo ajustável para o trabalho. Ajustáveis. Se estão em vermelho, é ajustáveis. Os outros não são ajustáveis, é prioridade. Trabalho, que fala a respeito de estabilidade e maturidade. Quando você trabalha, você começa a adquirir maturidade. Você tem que saber usar o seu dinheiro, você tem que saber guardar o seu dinheiro, tá bom? Para lá na frente você poder utilizar em algo melhor. Não fica gastando à toa, não. Eu sei que dá vontade de comprar um tênis de marca, dá vontade de comprar uma camisa aí mais top de linha aí, né? Aquele boné, né? Não, mas tem que economizar um pouco. Você pode gastar? Pode, mas economiza um pouco para poder prender para o seu futuro, tá bom? Bom, esse daqui, gente, é o sentido normal da vida intitulado por Deus. Se nós fizermos o sentido oposto, onde, vamos colocar aqui, a amizade, ela substitui, vamos ver aqui, vou voltar. Onde as amizades substituem, é o tempo oposto, então vai girar o relógio. A amizade, ela substitui o devocional que você tem com Deus. Então, em vez de ter um particular, uma amizade com Deus, a sua amizade faz mais jus do que o próprio Deus. Ou seja, você prioriza mais o seu amigo, as suas amizades, o seu rol de amizade, do que aquilo que Deus quer para a sua vida. Tá? Então, você passa a não ter mais tempo para falar com Deus, mas sobra tempo para você falar com seus amigos. Então, você está invertendo os valores. Tá? Isso não deve acontecer. Você deve ter amigos? Sim, mas fazendo parte do seu tempo ajustável. Quando dá, você fala. Se for para priorizar, é Deus. Tá? Lembra da decisão? Essa é a decisão equilibrada. Vocês têm que ter um tempo de qualidade, sim, mas um tempo determinado por Deus, e não ao contrário, tá bom? Aqui você vê a inversão de valores, onde amizades virtuais ou físicas substitui o devocional com Deus. E também tem o lazer, ou curtição desenfreada, substituindo o tempo com a família. Tá bom? Então assim, cadê a família? Aqui. Acho que eu escrevi errado, né? Era para colocar para cá. Tudo bem. Vamos lá. Então, o lazer está substituindo a família. Tá? Aí, o lazer, ou seja, não, a família vai para o churrasco. Não, mas eu não quero estar com a família. Eu quero estar com meus amigos em outro local, no shopping, numa praia, né? Uma piscina. Eu quero estar numa pizzaria. E a família está reunida em outro local. Então o seu tempo de qualidade com a sua família está se perdendo por causa das suas vontades de fazer o seu lazer. Então é uma inversão de valores. Você vê? Aí entra aquele problema que eu falei no começo, onde uma vida de vícios também pode ser estimulada através de drogas e causa isso a ausência e solidão na vida de muitos, tá? Porque você acha que o lazer ou a amizade substitui a família e Deus, isso te traz um vazio muito grande, tá? Não agora, mas quando necessário, quando você pôr a cabeça no lugar e fala assim, minha vida está vazia, eu preciso ser preenchido com algo. Você tenta preencher as amizades e não consegue, porque só quem pode fazer isso não é o lazer, não é uma festa que você vai no final de semana, que vai trazer uma felicidade para você. Pode trazer uma alegria, mas uma felicidade não. Tá? Então o que te traz realmente felicidade é família e Deus. Tá bom? Ou Deus e família, né? Tem que priorizar sempre Deus. O descanso, ele substitui o seu estudo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. O trabalho, muitas vezes, substitui o tempo da igreja. Tá? Então, quando isso acontece, você está tirando o foco da igreja. Isso acontece muito, por exemplo, no meu caso, né? Como eu tenho que trabalhar em 3 empregos, então, às vezes eu tenho que focar mais no trabalho do que a própria igreja. Por exemplo, no final de semana, se tiver um evento na minha igreja no sábado, não dá para mim ir,
Porque eu tenho que estar no meu trabalho. Por quê? Porque eu lá no passado eu errei. Não estudei, não corri atrás dos meus objetivos, no futuro eu estou pagando. Tá bom? Então isso também é inversão de valores. Prioridade igreja, não trabalho. Vamos lá. De tudo isso daqui, o que vocês veem aqui que está faltando? Namoro, casamento. Namoro, o que falou? É o quê? Namoro. Aonde vocês se encaixariam no namoro aí? Do lado da igreja, descanso? Na igreja, descanso? Entre a igreja e descanso você coloca o namoro. Não sei. Não, no lugar não. Eu achei que era muito espaço, para pôr. Não, mas o espaço é isso mesmo, tipo assim, ó, é o relógio, certo? Aqui é o sentido normal da vida, certo? Se você for o oposto, está errado, porque o trabalho substitui a igreja, o descanso substitui o estudo, o lazer substitui a família, a amizade substitui Deus, tá? Agora no sentido normal pode. Porque aqui, ó, da igreja do descanso, tá mais aberto assim, ó, já, me cabe alguma coisa. Não, tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido, e aí? Vocês são adolescentes, você sente vontade de namorar, não sente? Seja sincero. Nossa! No centro. No centro de tudo, é. Mas não é o que acontece hoje? É o que acontece hoje, gente. É o que acontece hoje. Quando você começa a namorar e se apaixonou, filho, você esquece família, você esquece devocional, você esquece lazer, você esquece descanso, você esquece tudo. Por causa do namoro. Você vê muitos namoros que, o pai não aceita, a mãe não aceita. Por quê? Porque começa a substituir tudo. Então ele esquece de estudar, ele esquece cabular. Eu cabulei muita aula para namorar. Então cabula a aula, trabalho, nem pensar em trabalhar. Oxe, trabalhar. Só vou trabalhar se precisar sair do McDonald's. A namorada chamar, eu tenho que ter dinheiro no bolso. Tudo é pensando na namorada. Entendeu? É assim, o foco deles muda. Então o pensamento começa a mudar. Tudo se focaliza no namoro. Então tudo que for para o namoro é válido. Se eu for para a igreja, mas a minha namorada não for, então eu não vou com a minha namorada. O foco é ela. No dia que ela for para a igreja, eu vou junto. Mas vai ter um churrasco na família. Pô, mas minha namorada não pode ir, então eu não vou. Mas calma aí, é comunhão com a família. Mas se a namorada não vai, agora a minha família é namorada. É assim que funciona hoje. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais família, só quer namoro. E isso acontecer na vida cristã traz um prejuízo grande. Você é proibido de namorar? Não! Só que tem que ter um namoro com qualidade também. Quando você namora com qualidade, você tem que ver os objetivos que você pretende para a sua vida. Porque a carne tende para o pecado. Se você ficar relaxado, se sentado, sem fazer nada, igual na quarentena, estou lá na quarentena, de boa na quarentena, sentadão na quarentena, não estou fazendo mais nada na quarentena, só que o pecado está lá. E o seu corpo vai tender para pecar. Aí você começa a olhar lá, vou começar a ver pregação. Pregação, vai ter parado. Nossa, mas no meio da pregação veio um comercial da mulher. Olha que mulher bonita! Aí vai lá e já pronto, começa a focalizar em outra coisa. Por quê? Porque ele está parado. Tá? Então ele está lá, perdeu o foco de tudo. Então é complicado, você tem que ter propósito. Agora, para você fazer o que é certo, você tem que se esforçar ao máximo. Não é isso? Para pegar é fácil, agora para você fazer o que é certo, é uma luta muito grande. Todo cristão tem que ter os seus objetivos. Qual é o objetivo de um namoro? Casamento. Não tem outro. É casamento. Então assim, eu vou namorar. Para quê? Para me noivar e casar. Mas eu posso casar? Calma aí, deixa eu analisar. Eu trabalho? Muitas vezes não. Eu estudo. Mas eu estudo, sou estudante. Não, mas você não trabalha. Aí você vai namorar, certo? Quem fala isso aqui é o copiando do Cláudio Duarte. Você vai namorar. Aí você está namorando. Aí a namorada fala assim, vamos no McDonald's? Vamos. Opa! Vamos lá, manda um zap lá, vamos pro Mac. Aí quando ela desliga ali, pai, dá 50 reais pra mim aí pra eu poder ir no Mac. Mas você vai com o quê? Vou com a namorada. Aí o pai vai lá, tá bom, estamos aqui, vai lá. Aí chega lá todo garanhão, né? 50 pontos no bolso. Eita, vou pagar geral, mano. Aí vai lá e paga, mas não foi ele que pagou, foi o pai dele. É o pai dele que tá namorando, não é ele. Então as responsabilidades têm que partir dele. Se é ele que está namorando, as responsabilidades não é do pai. É dele. Então tem que ter objetivo. Estou namorando, eu tenho que estar trabalhando. Porque ninguém vai manter meu namoro, tem que ser eu.
certo? E namoro não é você simplesmente ficar na casa um do outro. Não é isso. Não adianta passar a mão na cabeça, porque não é. A namorada vai querer ir no shopping, vai querer comprar uma roupa, no aniversário vai querer um presente, não é? Na Páscoa quer um ovo de Páscoa, no Natal quer um presente, no aniversário quer outro. Aí chega, quem mais aí? Dia dos namorados. Até no dia da criança ela quer ganhar, ela quer virar criança. Não interessa, ela quer ganhar presente. O namorado é a mesma coisa. Então, olha, envolve investimento. Aí a gente tem que calcular, será que vale a pena mesmo a gente começar a namorar tão cedo? Não. Depois do álcool. Certo? Para os que estão namorando, tem objetivo na vida. Tá? Então começa a focar no objetivo. Meu objetivo é casar, então vou me preparar para isso. Como? Vou estudar muito e vou arrumar um emprego bom para quando eu me casar eu ter onde morar. Não vou ficar na dependência do meu pai. Entendeu? Então aquele ditado, quem casa quer casa. Né? Então é isso, tem que se preparar, gente, para que o seu futuro seja bom. Tá bom? Beleza? Então não vai animar todo mundo não, porque o mundo só quer curtição, viu? O mundo só quer beijinho na boca e pronto, vai acabar na sua casa. O cristão não é assim, o cristão tem que ter propósito, tá bom? Não envolve só namoro não, viu gente? Se você colocar aqui no centro de tudo aqui, você colocar a sua amizade e substituir o resto, também está errado. Se você colocar a sua família no centro de tudo, substituir tudo, não vai dar certo. Se você colocar os estudos acima de tudo, não dá certo. Então tudo tem que ser encaixado no seu devido lugar. Então eu colocaria no meio o quê? Deus. Então Deus tem que ser o centro de tudo. Certo? Deus tem que ser o centro. Namoro. Oi? Só tirar o namoro. Tira o namoro daqui que o namoro causou hoje, viu? Esse namoro aqui. Causa sempre, né? Então o foco é Deus, gente. Se você coloca o Deus no centro de tudo, tudo flui bem. Tudo vai dar certo, vai se encaixando no momento certo. Tá? Então assim, quando você coloca Deus no lugar que Ele é para estar, que é o lugar do centro do nosso coração, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso tempo de qualidade, aí tudo flui. Lembrando que tempo de qualidade é foco naquilo que você está fazendo. Não é você sentar em algum lugar, tipo, você vou para a igreja, estou indo para a igreja, está na minha casa, vou para a igreja. Vou lá, trabalho nos jovens, pá. Aí estou lá, no grupo, pá. Só que acabou o grupo, vai sentar, perdeu o foco. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você vir para o culto e prestar atenção no culto em tudo que está acontecendo. Porque uma palavra que pode mudar a vida de uma pessoa está saindo daqui de cima. E quando você se trata de vidas de pessoas, a responsabilidade é muito grande. E se vocês são um grupo na igreja, vocês são o olhar da igreja. A igreja vai olhar para vocês. Você acha que se um de vocês der um mau testemunho com relação à igreja, a primeira coisa que as pessoas vão falar assim, vamos colocar na escola. Você está lá na escola, aí tem uma festa dos amigos da escola. Chega lá na festa dos amigos da escola, você está dando um exemplo lá. A pessoa não vai olhar para você e vai falar assim, olha, por exemplo, não precisa de um nome, gente. Fala o seu nome. Passa de falante. Guilherme está lá curtindo e tal, e de repente os caras ofereceram uma cervejinha para ele, ou então ele começou a entrar na roda de conversa, falou um palavrão. A pessoa vai olhar para ele assim e fala assim, meu... Você é crente. Você não é o Guilherme, você é crente. Ele não usa o seu nome. Ele usa o nome de Jesus. Direto. Então você não envergonha o seu nome, você está envergonhando o nome de quem? De Jesus. Você entende? Quando uma pessoa que é cristã erra, não é ele que é colocado em pauta, é colocado em pauta o que ele faz, que ele é cristão. Então você está envergonhando o evangelho, e isso é complicado. Nós temos que ser exemplo. Através da vida de vocês, outros jovens que estão perdidos nas drogas aqui podem ser salvos. Entendeu? Você vê a importância que vocês têm no reino? É uma importância muito grande. Vocês estão salvando vidas. Vocês são o corpo de bombeiro de Jesus, salvador de vidas, tá bom? Que estavam indo para chamas. Glória a Deus. Olha aí, essa aqui foi agora. Essa eu vou usar. Vamos lá. Falando aos bombeiros. Então seria melhor colocar Deus no centro de tudo e deixar Ele preencher e direcionar todas as decisões que precisam ser tomadas. Temos que crescer, temos que escrever a nossa história com atitudes que façam valer a pena. Então, a nossa história ela tem que ser escrita da forma em que Deus a desenhou. Tá? Então, a sua vida já foi escrita por Deus. Se ela já foi escrita por Deus, ande direcionado pelo aquilo que Ele tem sobre a sua vida.
ele sempre tem o melhor para nós. Sempre. Tá bom? Muitas das vezes para nós pode ser uma escolha difícil de se fazer devido ao que o mundo nos oferece. Porém, se você acerta em suas decisões, a sua vida lá no futuro vai valer a pena. Tá bom? Eu encerro por aqui. Eu gostaria de saber de vocês. Já é 9h30. Vou dar meia hora para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Agora, se quiserem, pode sair do tema, não tem problema. Se de falar sobre celular, tem muita coisa que troca por causa do celular. Celular, né? O celular ele é um roubador de tempo, na verdade. Estudos relatam que, por exemplo, você pode ver que todas as mídias sociais, ela tem um sistema de rolagem, né? Como é que é o sistema de rolagem das mídias sociais? De baixo para cima. Você pode ver todas elas, de baixo para cima. Isso é cientificamente comprovado, que te alerta a curiosidade. Então, quando você não sabe que está abaixo, você fica curioso para saber, e aquilo te rouba tempo, porque nunca para. Vou olhar só isso aqui, só vou ver quem me mandou mensagem. Então, quando você vê uma imagem aqui, a sua tendência é girar. Quando você gira, você vê que tem uma outra coisa que te chamou mais atenção. E quando você gira de novo, tem outra que te chama mais atenção. Quando você for ver, já passou horas e horas e aquilo te roubou o tempo. Então, as mídias sociais é um verdadeiro roubador de tempo. A mídia social, ela quer roubar o seu tempo, tá? Quer roubar o seu tempo. Se Deus ele é o Senhor do tempo e Ele fez tudo com a sua ordem, Ele não quer que você roube. Então, a gente tem que estar além disso. Se Ele quer roubar o seu tempo, você tem que usar o tempo que está disponível para você para trabalhar nas mídias sociais. Isso eu tenho feito. Se vocês quiserem me acompanhar lá na minha página no Facebook, castesilva.live, eu utilizo somente para propagar o reino. Ou seja, você não vai ver postagem nessa página falando de outra coisa a não ser do reino. Então assim, eu estou ocupando o tempo que a mídia social poderia estar me roubando para fazer algo que é para Deus. E isso é bom.